Palmeiras 2-0 no Corinthians, gol do Vitor Roque primeiro, seria o primeiro, na verdade foi até o segundo, né? Anularam na Libertadores e hoje, de novo, né? Hoje, né? No sábado, anularam de novo, né? Rapaz, teve essa anulação aí, teve alguns lances, faltinhas que dava pro Corinthians e não dava pro Palmeiras. O que será que estava errado ou certo na arbitragem, hein? O comentarista de arbitragem agora vai falar, tá? Vamos ver quem que a gente vai selecionar aqui para colocar para você sobre a arbitragem, que um comentarista famoso, eu vou falar só assim, tá? Comentarista de arbitragem famoso vai falar aí se foi ou se não foi. O jogo entre Palmeiras e Corinthians é o lance em que o árbitro anulou o gol do Palmeiras, né? Por uma participação de um jogador que estava impedido, o Gustavo Gomes. E num lance assim, que no campo de jogo é difícil observar, e por ter se tratado de um lance de impedimento, às vezes fica aquela dúvida por que o VAR recomendou a revisão no monitor. Mas é que, olha só, no momento do chute, o Gustavo Gomes ele está em posição de impedimento e ele, mesmo não tocando na bola, ele se coloca na trajetória do defensor e tem até contato físico ali com o defensor, afetando a possibilidade do defensor jogar corretamente, de disputar a bola corretamente. E como é um lance de interpretação, olha só como ele vai chamar o Rafael, ó, ele está chamando o Rafael, que é o assistente, fala Rafa, que é o assistente 2, Rafael Alves, que é uma jogada de interpretação. E aí o árbitro, não é um lance factual de posição, né? Se o Gustavo Gomes tivesse tocado na bola, o VAR informaria diretamente. Como é um lance de interpretação, ele tem que ir ao monitor, a decisão é do árbitro do campo, e excepcionalmente em lances assim, ele pode contar com a ajuda do assistente, que é especialista, ele chamou o Rafael Alves, olha lá, estão os dois na cabine do VAR analisando o lance, e o Rafael, como especialista, está ali, né, ajudando ele na interpretação. E aí o gol foi anulado de maneira correta, a decisão final é correta, porque são de ataque, ainda está na ação de ataque, a bola está ali ainda próximo da área, né, não tem nenhum chute para longe, né, lá para o meio campo, lá para a intermediária, distante do gol. Portanto, ainda essa ação ainda está na fase de ataque. E aí a ação do Gomes, mesmo não tocando na bola, ele tem uma interferência para se colocar ali na trajetória do defensor e com contrato físico, afetando a possibilidade do defensor jogar anulado, infelizmente. Pois é, e ele já vai agora a 8 jogos. 8 jogos ele completou hoje. Mas conta os dois, né? Sem marcar um gol. Conta mas a torcida aplaudiu. A torcida aplaudiu o Vitor Roque hoje na saída de campo. PC, é isso aí, né? Maravilha, boa sequência pra vocês. Até a próxima. Até, valeu. Paulo César de Oliveira conversando com a gente aqui sobre as questões da arbitragem. Vamos lá então, só pra vocês todos aqui os resultados. Juventude 2, Ceará 1. Juventude bem pra caramba. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. Gol do Sacha. Palmeiras 2, Corinthians 0. Vasco 3, Sport 1. Como o Sport está sendo prejudicado pela arbitragem. Você viu o lance, Godoy? Vi. O que você pode falar? Falta, né, Godoy? Falta. Pô, tá certo. E o cara foi no VAR. Então, mas aí é que tá o detalhe, cara. Como que você tem... É que aí entra o detalhe que salva todo mundo, né? O raio da tal de interpretação. Tá. Então, se você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Pô, coloca a mão na cara do no cara. Rosto, tira o corre, empurra. Empurra. Isso não é falta? Então o que é falta? É porque o impacto não foi suficiente para derrubar o jogador. Tá bom, o impacto não foi suficiente. Eu não tenho que me preocupar com a reação de quem está sofrendo a falta. Eu tenho que me preocupar com a ação de quem está cometendo a falta. Porque aquilo lá é pênalti. Se fosse para o atacante... não seria a mesma coisa? Aquilo que você falou... A visão tem que ser essa. A visão tem que ser essa. A ação faltosa. Aquilo não é falta. Você colocar a mão no rosto do cara, empurrar o cara, tirar ele da jogada. Mas o empurrão não foi suficiente para derrubar. Não, o empurrão não foi suficiente, mas teve. Então. A mão estava onde? Aonde estava a mão? Mas eu acho que o pior de tudo nesse caso, eu sei que, né, eu acho o VAR uma jossa. Nesse caso, o Wilton Pereira Sampaio, ele foi muito prejudicado pela ação do VAR. Porque ao ser chamado para rever o lance, se houve ou não falta do Verratti no defensor do Sport, o VAR, antes dele assistir ao lance, o que é completamente contrário ao protocolo, o Oscar Roberto Godoy está aqui para avisar, ele fala o seguinte: antes dele chegar no monitor, a falta é no quadril. Se tiver falta, é no quadril. Não tem nada em cima. E a imagem que passam para ele assistir é só a imagem
de costas, em que eventualmente tem um tranco nos 2 quadris e ele decide que aquilo não é o suficiente. Ninguém fala da mão, de que em cima não tem falta nenhuma. Não. Vamos lá. Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0, de Arrascaeta 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0, Atlético Mineiro está perdendo para o Vitória de 2-1, jogando em Minas. Vamos lá. Primeiro você, Quesada, o que você viu do jogo? Eu vi você depois comentando no seu Instagram, eu vi você falando, qual a ideia, o que aconteceu e por que o Corinthians tomou esse chocolate? Bom, 2-0 foi pouco, o Palmeiras criou muito mais, não precisa nem dizer isso, 2 bolas na trave, muitas críticas em relação ao Donelli. Do quê? Eu acho que no segundo lance... Não, porque tem gente que acha que ele falhou nos 2. Eu sei que as pessoas... Eu não acho que ele tenha falhado. Sabe por que as pessoas vão falar isso? Porque as pessoas já não têm uma certa visão em cima do menino. Boa vontade. Não tem boa vontade, não fala das defesas que ele fez e as 2 bolas não eram defensáveis. As 2 bolas, o Hugo também tomaria o gol. Pra mim. É que fica aí a visão do Hugo, né? Aí se o Hugo tivesse, ele pegaria. Se o Hugo for mais comprido. Mas você viu a bola que o Piquerez deu, ele meteu de chapa, a outra também, mas sem condição nenhuma, o menino não teve culpa nenhuma. O que eu falei no meu comentário ontem, repito aqui, Netão. Pra mim, né? Não, mas a gente concorda com isso. Eu tô falando que pessoas acham que ele falou. A internet, né? Eu acho que a gente precisa. Quanto mais fizer isso, mais like tem, né? Fala a verdade, irmão. Não fala pra ter like, porra. Fala a verdade, pô. A bola foi no canto, do lado esquerdo. Por que ninguém marcou? Por que a bola saiu errada, chutando pra cima, e o Carrilho não marcou? Por que ninguém fala isso? É isso. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém fala do segundo gol, que a bola vem e não tem ninguém na marcação? Ninguém fala isso, aí vai falar do menino, que é fácil falar do Matheus Donelli. Ele não falou em nenhum dos gols, pra mim. O lance do primeiro gol, ele faz uma defesaça na tentativa do Gomes, aí bate escanteio. E aí o Carrillo vai disputar a bola com o Piquerez e perde. Aí eu vi muito mais mérito do Piquerez no chute do que outra coisa. E no lance do Emiliano Martinez, Neto, sozinho o Emiliano Martinez. Sozinho para marcar o segundo gol. É claro que se você puder escolher, e qualquer corintiano vai fazer isso, é melhor escolher o Hugo Souza ao Donelli. Mas a pressão em cima do garoto mas você não pode julgar o gol, vocês aí. Vocês não podem julgar o gol pelo Hugo. Dá uma olhada na curva da bola, rapaz. Onde ele meteu a bola, cara? Piquerez que chutasse. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Mas ele tinha que ter esticado, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz... Eu concordo em relação a isso, acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada, um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele, por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com 2 atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que 8 cartões? 8 cartões, 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília. Uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes e falaram assim, meu irmão, primeira bola, porrada, segunda bola, porrada, terceira bola, porrada, quarta bola, porrada, perdeu a bola. Pô, o Corinthians achando que estava jogando. Um amistoso. Não é assim, né? Dá. Ainda mais do seu aniversário. Pois acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi um achado. Porque, olha só que eu falei na Rádio Craque Neto. Pois eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas sabe, é difícil você tirar lateral esquerdo, né? É difícil você tirar lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral.
e botou outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa, no caso deles 9. O ano passado, quando não tinham ainda o Anrileb, e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? Três zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques, eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso. E eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso, assim, ó. Mateuzinho jogou bem? Não. Kaká jogou bem? Não. André Ramalho jogou bem? Não. Matheus Bidu jogou bem? Não. É culpa do Donelli. Hugo jogou bem? Não. Ranieri jogou bem? Não. Carrillo jogou bem? Não. 7 jogadores. Não, só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy. Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar, e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrillo. Então, não é só anular o Carrillo. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final, todos jogaram bem. Então. Inclusive o Carrillo, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu, porque os outros estavam jogando bem. Então, é isso que eu me perguntei na hora que eu ouvi esse comentário, essa colocação, essa resposta do Abel. Quer dizer, que ele fez o primeiro jogo no Allianz. Não deu para aprender, não deu para treinar, que teria e como fazer para anular o Carrillo. Aí no segundo jogo, ele conseguiu anular, mas não conseguiu vencer. Sabe quem jogou bem pra mim? O Memphis. O Memphis jogou melhor do Corinthians, o Memphis foi o único cara que procurou o jogo. Tocou a bola, saía. Pau, caramba. Ele deu aquele chute lá, eu não entendi o que aconteceu. Vocês entendem? Então fica muito cômodo quando a pessoa justifica isso sem valorizar as dificuldades que ele acabou superando. O que ele fez, velho? Pra mim, ele errou o chute. Ele foi tentar chutar no gol e errou o chute. Vamos lá, vamos ver. Que também isso é muito insignificante pra mim, sabe? Discutir isso. Você tem que perguntar pra ele. O que ele fez? Eu não posso. O que ele fez? Taticamente, naquela hora, o que dá pra ver é que o Corinthians, que não tinha meia, de novo não tinha o Garro, não tinha o Coronado, ia tentar fazer uma coisa com Bidon e Carrillo. O que o Corinthians tenta? Fora de casa, subir a marcação, né? Ele perde a posse de bola, então o Corinthians, me pareceu nesse momento, ele vai abdicar da posse de bola e vai tentar jogar no erro do Palmeiras. Mas o Corinthians errou deste segundo até o último. E uma coisa também que a gente tem que elogiar é a postura do Palmeiras. Sim, jogou muito bem. Porque o Palmeiras jogou muito bem, teve uma postura realmente de faca no dente, ó, a gente não vai perder para esses caras. A gente já perdeu o Campeonato Paulista, perdemos 2 paulistas, os caras vieram aqui, ganharam da gente, e o time do Palmeiras entrou com uma garra, tipo o Corinthians. Que faltou na final do Paulista. Que faltou na final do Paulista. E o que o Corinthians teve não teve. Isso, mas aí, o Corinthians, se você colocar o time do Corinthians jogou com Carrillo, Memphis, Roberto, Breno Bidon, Mateuzinho, André Ramalho. O time do Corinthians jogou com a maioria dos titulares. Só que não jogou aquilo que tem que jogar num derby. E que eu entendo perfeitamente. E não é por isso que todo mundo já tá dando pau do Corinthians. Não. É um jogo diferente de todos os outros 37.
Isso é um jogo diferente. Só que o Palmeiras mereceu meter um 5 no Corinthians. E isso a gente tem que falar, que é Sada, Marília e Godoy. Não, a gente não pode nunca enganar ninguém. Realmente, 2-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter sido pior. E o Vitor Roque faz o gol, né? O gol foi anulado. Enfim. Agora, o time do Corinthians, se continuar nessa nhaca aí, vai ter que mudar vamos lá, mas a nhaca que ele jogou... Vamos lá, que essa nhaca que ele jogou contra a equipe do... Esse jogo. Isso, mas ele não vai ficar com essa nhaca. O Memphis não vai, o Roberto não vai. O Roberto faz 15 gols no campeonato. Claro. O Carrilho vai jogar outra bola. Claro. A gente tem que analisar esse jogo de uma maneira, mas não colocar o Corinthians como um monte de gente. Olha, o Corinthians vai cair. Olha, o Corinthians... Desculpa, cara. Isso não. Eles jogaram mal, mas só isso. G6. O Corinthians é G6, briga por G6. Só isso. Briga por G6, o Corinthians empatou com o Bahia e o Corinthians ganhou do Vasco, meu. Vai ter resultado contra o Bahia. Pô, você tá de brincadeira, Godoy. Esse é o Palmeiras, esse rendimento que o Palmeiras teve no jogo é o rendimento que o torcedor espera que esse time, com esses jogadores, tenha. Não estava tendo. E por isso a manifestação de descontentamento do torcedor do Palmeiras. Jogou aquilo que o torcedor espera que esse time jogue quase que todos os jogos assim. É claro que a motivação para enfrentar o Corinthians era diferente, principalmente nessas circunstâncias após a decisão do título do Campeonato Paulista. Mas é esse Palmeiras com esse rendimento que o torcedor espera. Então vamos lá, eu analiso futebol individualmente. Sempre fui assim como comentarista. Eu não sou um analista de muita tática, porque eu não vejo muito isso, sabe? Mas eu respeito todo mundo que enxerga 4-4-2, 4-3-3. Às vezes eu não consigo enxergar. Sabe, eu não consigo, mas muita gente enxerga e tá tudo bem. Felipe Anderson, jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas na posição dele dessa vez, mas jogou bem, mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol jogou e quase fez outro, jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba, pra mim foi o craque do jogo. Sabe, então, se você pegar individualmente o Estevão, não foi o Estevão que eu acho que todo mundo acha, ou que todo mundo pensa do craque que ele é, mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. Pra mim, Quesada, Marília e Godoy. O Palmeiras está se encontrando, né? E nada melhor do que um duelo contra o maior rival para voltar a ter a confiança necessária e caminhar firme aí para uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Palmeiras já está classificado na minha visão. E acertar nesses 2 meses o time que vai disputar o Mundial de Clubes, né? Agora, imagine se o Palmeiras perde para o Corinthians, como seria... O que nós falamos na semana passada se o Palmeiras no Mundial? Eu falo por mim, que o Palmeiras não classificaria. Com esse jogo de ontem, o Palmeiras pode classificar entre os dois. Dá para sonhar, óbvio. Com o Porto, Inter de Miami e Al-Ahly do Egito. Dá para classificar, mas eles vão fazer um esforço danado para o Inter de Miami classificar, viu? E se ganhar do Porto, o Palmeiras tem chance de classificar. Porque o Messi tem que estar. Porque se o Messi não tiver, como é que vai fazer? E é o terceiro jogo. Inter, Miami e Palmeiras é o jogo da classificação. Você acha que vai botar os caras no primeiro jogo. É isso. Do Palmeiras que você viu, Marília, a perspectiva agora de brigar para ganhar título? Acho que sim, eu acho que o Palmeiras tem boas notícias dessa partida, além dos 3 pontos, a terceira vitória consecutiva, né, contando no meio de semana de Libertadores. Acho que a entrada do Paulinho muito interessante, depois de bastante tempo, depois ele é bom de bola, hein? É bom de bola, acho que pode ajudar. Acho que o Vitor Roque chegou com muita expectativa, há muito tempo que a torcida do Palmeiras espera o 9, e ainda que não tenha valido o gol dele, você percebe que é um jogador que já começou a pegar atração nesse tipo desse mas não pode o centroavante de 150 milhões, 8 jogos, eu fazer um gol, né? Sim, concordo. O Roberto, a gente acabou com ele. Mas eu acho que agora ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele não estava jogando bem. Foi o melhor jogo dele, ele jogou bem. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com o jeito que o Palmeiras jogou também. O jeito que ele estava jogando antes com um jogador enfiado dentro da área não era... Porque antes o Abel estava pisando na bola. Então, exatamente, eu acho isso. Mas, Neto, eu queria deixar registrado aqui, porque algumas coisas acontecem no futebol e elas não devem poder nunca.
Homofobia, não existe homofobia do bem. Homofobia é homofobia. Pode ser contra o Romero, pode ser contra o jogador do São Paulo, pode ser contra qualquer jogador. Homofobia não é legal. O que aconteceu com o Romero ontem lá em Barueri não pode acontecer em nenhum estádio. Ah, mas os decibéis... O Corinthians não foi punido quando foi homofóbico? Foi punido. Os Palmeiras têm que ser punidos porque foi homofóbico. É igual o Grêmio, que foi o único time do Brasil que perdeu, foi desclassificado por atos de racismo. A gente tem racismo em estádio toda rodada. A gente começou o campeonato brasileiro... A gente não brigou pelo Luigi? Não brigamos pelo Luigi? Exato. O que o Flamengo fez, a torcida do Flamengo? Foi lá e xingou o Luigi. Ninguém xingou o Luigi. E a torcida do Palmeiras, no meio de semana, agora teve um cidadão. Mas não é nem um Só que cidadão. a gente tem que dar moral pra diretoria do Palmeiras. Sim. Eu não sei não, hein? Até agora eu me convenci que esse gol do Vitor Roque foi bem anulado, tá? Não sei por que estão achando que o jogador que estava próximo de onde é o lançamento da bola, onde a bola caiu naquele lançamento, né? Parece que ele participou do lance ali, mas eu não vi isso não, tá? E o Vitor Roque fez um gol legal ali, e o apito Gambá ficou nervoso ali, falou, não, vamos anular isso aí, é nosso. E aí anulou. Mas foi gol legal isso aí, pô. Tá de brincadeira comigo. Me prova que não foi, mostra aí, tá de sacanagem. É só contra nós. Se fosse pra eles, não tinha essa. Pro São Paulo, pra nós, esse lance aí, eles inventaram, mas vem aqui ver, será que o cara participou? Eu não sei, eu tô em dúvida, hein? Vem aqui, dá uma olhada aqui, por se foi impedimento, se ele participou. Aí o juiz anula. Mas contra o São Paulo no Allianz Parque, não teve isso, né? O Caleri fez um gol impedido, ninguém revisou nada, nem linha traçaram, né? Flamengo, tempos atrás no Carioca e anos atrás, o jogador do Flamengo, 3 metros impedido, fez o gol e ficou por isso mesmo, ninguém reclamou, não tinha VAR na época, mas pelo amor de Deus, 3 metros. Palmeiras e Botafogo 2012, na verdade Botafogo e Palmeiras, Rio de Janeiro. Pacos, o Pirata, lembra dele? Pois bem, fez um puta de um golaço lá de cobertura, e fora da área, ele recebe lá do... Cara, foi o Mazinho, né, que tocou pra ele, Mazinho, se não me engano. E aí ele faz o golaço, cobertura, e anulam. Ele tava 2 metros em condição legal, tava atrás, 2 metros atrás da linha da bola, 2 metros atrás do zagueiro, ou seja, o zagueiro mais próximo da linha de fundo, 2 metros do que ele, e a bola desviou ainda no pé do zagueiro, ou seja, em nenhuma das possibilidades possíveis de marcação de impedimento, ele estava impedido. E deram impedimento, anularam um golaço de cobertura do cara. Pro Palmeiras desse jeito, para anular gol é fácil. O Flamengo 3 metros impedido, gol legal. Pro Palmeiras 2 metros legal, gol impedido. E aí Caleri faz gol, um pênalti que não existe, linha não traçada no impedimento, claro, e pra gente aí o Vitor Roque tem um gol anulado de uma maneira bem esquisita. Como é fácil anular gol do Palmeiras, né? Todo gol que sai do Palmeiras, olha, cada 10 gols do Palmeiras, 8 passa pelo VAR, né? 8 ficam ali com checagem ali televisiva e tudo mais para poder anular o gol do Verdão. Te vejo aí no próximo vídeo. Avante palestra.